Considerado o maior centro de artesanato em barro da América do Sul, o povoado de Maragogi-Pinho, situado no município de Aratuípe, às margens do rio Jaguaripe, fica bem no recôncavo baiano e tem sua atividade econômica voltada para a olaria com fabrico de peças, tanto para fim decorativo quanto utilitário. As ruas do lugarejo são tomadas por esses ateliês que se seguem lado a lado. É uma tradição secular que deu origem à criação da famosa Feira de Cachixis na Semana Santa em Nazaré das Farias. No passado, eram os sarveiros que transportavam milhares de peças do pequeno ancoradouro do povoado até as feiras de Salvador e região. Hoje, a distribuição da arte dos artesãos é feita por caminhões. Nesta série de 3 episódios a serem exibidos quinzenalmente, mostraremos o trabalho de 3 artistas de Maragogi-Pinho, que mantêm a tradição da arte com barro. O primeiro deles, que abre a série, é Josimar, Evangelista dos Reis, famoso por suas mandalas e tulipas coloridas. Josimar é de Maragogi-Pinho, é um dos artistas mais jovens que tem na cidade, esse grande polo de cerâmica da Bahia. Ele faz essas mandalas, rostos, vasos, utilizando uma técnica milenar, que foi, eu basicamente acredito que seja uma origem indígena, porque ele pinta antes e depois queima, chama-se tauá. A tinta, a coloração vem da própria argila, então eles chegam à sua coloração e o resultado depois de queima, ela fica assim, fosca, como se fosse proposital, mas é o resultado da queima minuciosa e planejada. É um dos lugares mais bonitos que a gente conhece. O Josimar, ele tem uma personalidade simples, ele é bem tranquilo, mas a expressão de cores dos seus trabalhos são fantásticas. Você vai gostar muito. Uma tradição familiar de artistas ou você começou sozinha? A história é longa. Inclusive a tradicional Feira do Cachixi foi feita por um dos meus antepassados, né? Não sei se é tataravô, trisavô, eu sei que ele que começou a Feira do Cachixi. De ir pra lá vender as peças. E eu alcancei meus 2 avós trabalhando na cerâmica. Tenho vários tios e meu pai também, né? Trabalha com barro. Uma cerâmica mais utilitária ou mais decorativa como você? As duas. Tem arte para fazer a decorativa e tanto a utilitária também, que os restaurantes sempre pedem pelo nosso trabalho, né? Pelo nosso vidrado, pela nossa esmaltação, que até deixou de ser feita hoje em dia. Inclusive a gente partiu mais para a decorativa por isso, porque nós tínhamos o vidrado, mas o pessoal condenou esse vidrado. Não sei se realmente por testes ou por achar que prejudica. E a gente partiu para a linha decorativa e utilitária no sentido da moringa, né? A peça de restaurante a gente deixou de fazer hoje em dia. Sim, a louçaria, frigideiras, panelas, isso a gente parou. Porque a gente não acredita nessa louça que é feita hoje aqui, inclusive. Que é a louça que é uma queima só, vai ao fogo e o pessoal depois reclama que não aguenta o fogo. É complicado mesmo. E aí você tem esse compromisso com a qualidade também. Com certeza. E me diga aí, você se sente um herdeiro dessa arte? Ou você foi alguém que quis se colocar e quis aprender? Porque tem gente que nasce com a mão. Você bota o menininho junto do barro e ele já vai dando uma forma. Quem foi esse menino Josimar no meio dessa tradição? Eu sempre fui curioso, estudioso inclusive. Eu tinha 2 sonhos, né? Ser professor ou trabalhar no barro. Com o tempo, eu não sei se a timidez talvez, ou a vida que os professores sempre encontram, né, que é uma aventura, uma dificuldade muito grande de ser professor no Brasil, e eu acabei me dedicando à arte. Então hoje eu, com certeza, não me vejo fazendo outra coisa, a não ser trabalhar o barro, de domingo a domingo, inclusive, que eu tenho que dar uma parada, tenho que ter uma folga também, porque domingo a domingo também é puxado. Mas a coisa sai fácil da sua mão? Naturalmente. Naturalmente. Então você tem uma devoção, tem uma vocação, quer dizer.
pra arte. Não é aquilo, só uma quando a gente aprendizagem. faz com amor, independente se eu cozinho bem, inclusive as comidas nossas aqui, né? Oba. Tudo que a gente faz com amor acaba dando certo. Bom, grande frase. E o futuro, José Marcos? O que é que você pretende? Como é que você se vê daqui pra frente? Você hoje em dia já vive da sua arte? Com certeza. Financeiramente eu também não tenho muitos sonhos, né? Conquistar o mundo assim de dinheiro, não. O importante é o trabalho, é viver com dignidade. Eu acho que o que Deus me deu, esse dom que Deus me deu, para mim é suficiente, entendeu? Independente de valores de financeiro, eu gosto do que eu faço e para mim é suficiente. Você já tem filhos? Tenho uma menina de 10 anos. O que é que você acha que caracteriza a sua arte? São essas mandalas? Como é que é? Foram as moringas? Olha, Fala um pouco sobre isso. Quando eu retornei para Maragogi-Pinho, algumas pessoas já faziam mandala, inclusive vermelha e branca, né, que é o tradicional. Mas eu acho que o que me marcou mesmo foi as tulipas, porque como eu lhe disse, hoje já tem gente fazendo as mandalas, e hoje realmente o que eu mais vendo é mandala, mas as tulipas eu considero assim que eu introduzi bastante aqui em Maragogi-Pinho. Agora você disse que elas são mais para decoração de ambiente ou para restaurantes. Olha, nada impede esse pigmento de você usar alimento nele. Agora, inclusive, pelo valor e pela aparência, as pessoas gostam mais de usar decorando, inclusive, entendeu? Mas nada impede você de colocar alimento nele. Com uma fruteira também. Agora você falou também que você fez uma especialização de cerâmica em Salvador. Como é que foi? Primeiro você teve a influência do pai, depois você fez essa especialização? Na verdade, como ele faz, no início eu estudava bastante. Então aqui eu só fazia preparar o barro para meu pai trabalhar. Eu gostava de futebol, quando eu não estava preparando o barro, eu estava jogando bola. E depois eu percebi que eu tinha que fazer para ir pro torno. Aí eu comecei a treinar o barro, não ia, eu digo, será que eu não vou dar para isso? E com o tempo eu relaxei e fiquei mais na preparação de barro. Quando veio o convite de Salvador para ir para lá, inclusive foi Vitorino Moreira, que tinha uma barraca em São Joaquim. Ele, por estar lá, ele conhecia vários ceramistas da capital. E foi indicado a ele se ele tinha alguém, um rapaz tal, para ir lá trabalhar, ajudar a fazer essa linha. E aí o filho dele me convidou para ir para lá e fui. Aí cheguei lá, era tudo novidade. As peças aqui eram R$1, lá era 10, 20. E eu dizia, meu Deus, é outro mundo. Apesar de não ser o mesmo trabalho, né? Que lá era esmaltação. Eu dizia, rapaz, o barro é valorizado. Mas lá você descobriu que havia o atravessador também, né? Rapaz, na verdade, o atravessador aqui a gente já sabia que tinha, né? E até hoje aqui a gente vende muito para comerciante, não resta dúvida. As peças em série, a gente vende muito. Essa peça aqui mesmo, a gente vende os milhares, né, as centenas. Mas a gente sabe que a gente precisa deles. E eles também. E a expansão do mercado é maior. Porque inclusive eu dedico um tempo justamente as peças para eles e as peças mais para vender aqui a unidade, como a gente chama, né? Vender diretamente ao turista, por exemplo. Eu trabalho nas duas linhas, porque a gente não pode só seguir numa linha que dá dinheiro, por exemplo. A gente tem que ter a linha que na época que não vai ter o turista, a gente vai ter que se manter. Então a gente trabalha nessas duas linhas. A parte turística e a parte também dos revendedores, né? Que acabam vindo comprar aqui. Agora você disse que uma de suas preocupações é você fazer uma peça de inovação, porque as pessoas costumam copiar. Não, o que acontece é que aqui ninguém assina nada, ninguém tem direito autoral de nada. Então, se você cria o fácil, é fácil de ser copiado. Você tem que criar o difícil, criar a dificuldade. Para quem olha e diga, para mim não dá para fazer não, porque é complicado, entendeu? Inclusive as peças quadradas. Eu tenho uma plaqueira ali que eu trouxe de Salvador, que é uma máquina que me ajuda a fazer as placas. Quer dizer, se eu crio uma peça de forma, por exemplo, um peixe de forma, ele olha tal, vai lá, copia e vai fazer em série a mesma peça que eu faço na forma. Entendeu? E por que vocês não assinam, José Marcos? Aí é tradição do lugar, é arte popular, né? É tudo que a gente faz de domínio público. Por que Maragogi-Pinho se tornou um centro de cerâmica, o maior centro de cerâmica da América Latina? É uma tradição aqui secular, desde que seu pai conta, isso aqui tem mais de 300 anos. Tem mais de 300 anos que a localidade trabalha com barro, né, com argila. Então dizer por que se tornou maior é porque o povo foi gostando e um foi passando para o outro e se multiplicou, né? Quer dizer, muita gente se interessou em fazer isso. Muita gente da cidade, no resto da dúvida. A maioria da população, quer dizer, em cada casa... Porque às vezes quem não trabalha produzindo a cerâmica, trabalha na lenha, no mato. Ou então tem as mulheres que dão um acabamento, que é esse polimento nas peças. Então, de uma forma, tem um pessoal que tem os transportes, os caminhões, tal, que vive disso também, de levar cerâmica, de carregar lenha.
Então a cerâmica não é só você sentar no torno e fazer, tem uma cadeia atrás disso, né? Então se a gente for olhar, 90% do povo aqui trabalha na cerâmica e outra parte tem o mangue aí, eu tenho o rio, né? E essas duas artes aqui de Maragogi-Pinho, tanto o mangue como a argila, é que sustenta a cidade. O barro aqui é de boa qualidade? Para nosso trabalho, sim. Para ter ideia, a pessoa que eu trabalhei em Salvador, Dona Dulce, até hoje ela trabalha com barro daqui. Ela inclusive me solicitou que eu enviasse a ela argila para lá, que todas as peças dela é feita com barro daqui e ela divulga isso. Que ela não compra argila em São Paulo, não compra argila no Rio. Ela compra argila aqui, adiciona alguns produtos, alguns minerais e trabalha com argila de Maragogi-Pinho. Tem diferença, né, no queimar, quando você adiciona o mais puro, demora mais, parece. Essa mandala, por exemplo, uma dessa aí demora quanto tempo para se queimar? Uma peça dessa, ela tem 10 horas de queima lenta e mais umas 2 horas de queima intensa, né? Trabalho danado. É porque a gente tem que fazer a queima, quando a gente coloca o fogo, esse barro tem que absorver o fogo, o calor. Então a gente tem 10 horas, mais ou menos, 8, 10 horas para ele absorver esse calor lentamente. Para cessar aquele risco dela quebrar, dela rachar, dela estourar. Então as primeiras 8, 10 horas é uma queima lenta. Depois você tem uma queima intensa de 2 horas, até atingir 700, 750 graus. A outra, a temperatura é menor, a mais lenta, você fala? Não, primeira é porque a lenta é um foguinho que a gente faz e vai aumentando gradativamente. Por exemplo, uma fogueira, 3 paus que a gente coloca e inicia. E a gente vai mantendo esse fogo mínimo ali para ele ir aquecendo lentamente. Quando ele não tem mais isso, aí a gente enche a câmara, que é um espaço bem maior que tem um forno, a gente usa toda a área interna do forno para adicionar lenha. Mas dá para você colocar umas 50 mandalas dessas no forno? Não, porque o que acontece? Essa eu acredito que seja a peça mais complicada de se queimar. Por exemplo, para eu fazer uma queima com 20 peças dessas, eu tenho que ter outras peças. Porque essa peça não aguenta peso, ela não pode estar diretamente ligada ao fogo, entendeu? Eu tenho que fazer, por exemplo, tenho que ter 100 moringas dessas embaixo, para essa moringa receber o primeiro fogo e chegar um rescaldo aqui. Eu não posso chegar e colocar essa peça diretamente no forno e colocar outra camada dela sobre ela, que ela não sustenta. Então tem toda uma técnica para se queimar o prato. Então, pelo cuidado, essa peça é quase indestrutível, né? Isso aí vai qualquer fogo, ela... Com certeza. A resistência dela está provada. E ela poderia ir até mais alto, se a gente tivesse um forno elétrico, no caso, ou uma medição de temperatura, para saber realmente a que temperatura ela vai, porque isso tudo é suposição, né? Eu acredito que ela entra entre 700 e 750, porque ele clareou, a gente viu que as peças já estão nesse tom, a gente para de jogar lenha, né? E se você quiser usar uma peça dessa no forno doméstico para o preparo do alimento ou para servir o alimento quente, ele aguenta? Olha, para servir o alimento quente ele aguenta. Agora, para ele ir na chama direta, aí antigamente dizia que tinha argilas mais específicas para isso. Hoje se usa qualquer argila. Mas pode ser nocivo para a saúde? Não, a cerâmica em si? Sim. Não. No caso, a desmaltação, é o chumbo. O chumbo, aquele chumbo que irradia até na beira do rio. Entendeu? Na margem do rio tem radiação lá, você se contamina com chumbo. Você não precisa comer dentro. E esse chumbo aqui ele atinge a temperatura mais alta do que essa primeira queima. Ele vai a 900, 1000 graus para poder atingir aquela aparência de esmalte. Então, aí se começou que esse chumbo faria mal à saúde. Não sei se ele soltando da cerâmica com o uso e a gente absorvendo esse chumbo. Porque é a única explicação. Porque por estar próximo do chumbo, a gente não vai se contaminar com esse chumbo. Certo. E esses pigmentos, de onde vêm? Esses pigmentos vêm de São Paulo. Aqui a gente tem o tradicional vermelho e branco, Tauá e Tabatinga, que a gente adquire aqui na região mesmo, faz a argila da gente. E tem as argilas nesses tons, a gente retira a goma e tem o vermelho e branco. Com o meu conhecimento trabalhando em Salvador, eu descobri que tinha outros minerais, cobalto, cobre, manganês, e que tinham cores dessas. Então aí que eu introduzi esse conhecimento lá aqui em Maragogi-Pinho. Você acha que esse tipo de arte ainda é pouco valorizada aqui no Brasil? Como é que você No vê? Brasil eu não sei, mas em Maragogi-Pinho, para os moradores, com certeza. Desvalorizada? É desvalorizado, inclusive, pela quantidade de peças, como eu lhe falei. Quando todo mundo faz uma coisa em quantidade... Sim, o valor monetário... Isso. E a gente não sabe também as condições de cada pessoa. Tem condições que pode vender por um preço mais caro e vender menos peça. E tá bom. E tem gente que você não sabe que necessita. Por exemplo, aqui tem uma peça muito aqui que é muito feita e que as pessoas
quem faz não sabe como é que as pessoas conseguem vender. Esse cofrinho aqui, ele tem um valor para fazer esse corpo, tem um valor para colocar os pés e a orelha, tem um valor para dar polimento e tem um valor da queima. E a quantidade que é vendida aqui é por cento. Por exemplo, o centro desse corpo aqui, sem a pintura, se eu não me engano, é R$150. E para se fazer ele se gasta mais ou menos o que? R$80, R$90 para fazer, se você for pagar todo mundo para trabalhar nele. Com esse acabamento aí? Não, só assim, como a moringa. Sim. Só o corpo comum, sem a pintura. Aí é R$150, R$1,50. Aí você gasta 80, 90 para fazer. Se você não souber e for pagar tudo, você vai pagar o quê? R$90 para fazer. Tem gente que vende de 100, de 120, de 110, é como ele disse. Às vezes a barriga tá doendo e você não tem opção. E às vezes você quer derrubar seu concorrente mesmo, não sei pra quê, você também vai cair. Entendeu? Porque uma peça dessa aqui, o trabalho que se dá, e quando isso aqui começou, era R$1. Imagine, há 20 anos quando começou o real, 20 e poucos anos, era R$1 um pouco. E era só que aí 10, 5 pessoas faziam. Era tanto que nesse tempo não se tinha nem muito dólarinho em fundo de quintal. E hoje, com essa peça aqui que a gente manda para São Paulo, Rio, tudo, sai carretas daqui cheia, inclusive já diminuiu. O que é que acontece? Barateou. Entendeu? Uma peça dessa hoje ainda é R$1,50. Quer dizer... Agora é engraçado que alguém falou em algum lugar que o cofrinho ainda é a peça cerâmica mais vendida. Em quantidade. Aí você vai ver, 100 peças dessa, quanto é? 150. Aí você pergunta, quanto é uma peça dessa? Como é que em quantidade vai competir um com o outro? Então, é mais popular. Então você precisa das duas coisas. Você precisa... Eu preciso da linha que eu vendo ao comerciante e eu preciso da linha que eu vendo ao turista. Essa venda de porquinho, ele não varia a depender da situação econômica do país, porque isso é para botar a quantidade, é como isso, já se vendeu grande. muito mais do que vende hoje. Eu não sei se é em função função grande, não vale a pena. Eu não sei se é em função de ter ficado barato e algumas pessoas terem se desinteressado de fazer, ou se realmente o pessoal está com menos moeda para guardar.